Olá, estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. O Cidadania, que é feito em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral, que aproveitando que estamos em ano de eleições, o Instituto Novo Eleitoral está trazendo através do seu YouTube, do seu canal no YouTube e também do seu Instagram, @Novo Eleitoral, diversas lives com autoridades no assunto, juristas, professores, sempre buscando informar você tudo sobre direito eleitoral, direito partidário e eleições 2022. Então, se você quer se manter bem informado, acesse as redes sociais do Novo Eleitoral. E o Cidadania é exibido um programa inédito toda quinta-feira, 7 horas da noite, aqui na TV Câmara, canal 23.2 da grade da TCM e, repito, em breve também em canal aberto. Bom, o Cidadania hoje vai falar sobre pensão alimentícia. Você provavelmente já escutou falar no assunto ou até mesmo conheça alguém que necessitou da pensão alimentícia, ou como prestador da pensão ou como recebedor da pensão. Mas você sabe o que significa esse termo? Você sabe quais são os requisitos para se requerer uma pensão alimentícia? Em que casos você pode solicitar? E mais ainda, você sabe sobre a prisão do devedor, que envolve justamente os débitos em cima relativos à pensão alimentícia? Será que isso é verdade ou será que isso é mito? Bom, para tirar as nossas dúvidas sobre esse tema, nós vamos conversar hoje com uma advogada, a doutora Grace Martins, que é advogada, especialista em direito de família, e ela vai conversar conosco sobre esses temas e sobre peculiaridades relativas à pensão alimentícia. Então, se você tem dúvidas sobre o assunto, ou então se você quer mandar sugestões de temas para os próximos programas, sua crítica, seu elogio, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Vai aparecer na sua tela o nosso Instagram, que é o @Programa Cidadania. E se você quer assistir aos programas anteriores, às edições anteriores do programa, pode também acessar o canal do YouTube da TV Câmara e, claro, ficar ligado aqui na nossa programação, porque durante toda a programação tem reprises dos nossos programas. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo agora, mas quando a gente retornar, já iremos estar aqui com a nossa convidada nos estúdios da TV Câmara. Então não saia daí que a gente vai fazer um breve intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui,
defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E como eu já anunciei no bloco anterior, estamos aqui nos nossos estúdios com a advogada familiarista, doutora Grace Martins. Doutora Grace, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença. Eu já disse, no primeiro bloco que nós vamos tratar hoje sobre pensão alimentícia. Tenho certeza que a senhora já recebeu no seu escritório inúmeras pessoas com dúvidas, muitas vezes sem saber nem se entra com alguma ação, mas na verdade querendo essa consultoria para entender melhor o que é a pensão e quem pode requerê-la. Então, muito obrigada pela sua presença, por vir aqui esclarecer essas dúvidas. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui, falando sobre um assunto que sempre tem dúvidas, A gente sempre fala sobre pensão, mas sempre tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Doutora Grace, quando a gente fala em pensão alimentícia, devido a essa nomenclatura, muitas pessoas associam a alimentícia a alimentos, claro. O que é essa pensão alimentícia? Muitas pessoas questionam se quem oferta essa pensão alimentícia tem que dar gêneros alimentícios a outra pessoa. Então, eu gostaria que a senhora explicasse o que é a pensão alimentícia. Bom, Joyce, pensão alimentícia, a nomenclatura pensão, ela se refere a prestações periódicas que é dado a alguém para que ela custeie a manutenção da sua vida. A pensão alimentícia, ela vem, apesar do nome, já digo que não tem a ver apenas com alimentos, é uma série de custos que ela vem abarcar, mas a pensão alimentícia, ela vem da solidariedade social e familiar. Ela é imposta constitucionalmente, essa solidariedade social e familiar, e ela vem com o intuito de que os parentes, essa solidariedade familiar e social, que os parentes, não só o poder público, mas a sociedade e todas aquelas pessoas que integram o núcleo familiar possam, de comum, entre si, subsidiar ali para a manutenção dos integrantes daquela família. Então, ela é imposta constitucionalmente e é uma prestação periódica para manter o custo de vida de alguém, não só relacionado aos alimentos, também aos alimentos, mas lazer, educação, enfim. E quais são as situações em que é possível, então, requerer essa pensão alimentícia? Você falou que existe aí essa solidariedade, Então, em que situações eu trabalho, supondo, eu sou maior de idade, eu trabalho, mas simplesmente eu quero requerer uma pensão dos meus pais, eu posso? Sendo maior? Sim, eu sou maior de idade e eu trabalho, um exemplo. Só porque eu quero, eu posso requerer essa pensão? Não. Você pode até requerer, mas não vai ser deferida, A gente tem alguns critérios para que a pensão alimentícia ela seja deferida. Geralmente, a pensão alimentícia ela é custeada pelos pais aos filhos. Geralmente é até que atinja a maioridade, mas ela pode se estender para além da maioridade civil, quando, por exemplo, o filho ele continua estudando e não tem meios de prover o seu sustento ali, então a pensão ela pode continuar sendo paga. Mas você sendo maior e trabalhando, tendo meios de custear, sendo saudável e tendo meios de custear a sua vida, você não pode entrar com uma ação requerendo alimentos. Então, basicamente, a gente poderia dizer que a pensão alimentícia é um dos seus requisitos, ou então o seu requisito principal, então você ter a necessidade de sustento. Você não tem como custear os alimentos, os estudos, o lazer, e aí você requer a outra pessoa essa ajuda. Exatamente. Na maioria das vezes, a gente vê os pais, a figura paterna, prestando essa pensão alimentícia. Mas, no caso, a mãe também, ela poderia se responsabilizar por essa obrigação? Sim. A gente vê, na prática e estatisticamente, a pensão alimentícia ela é paga, em sua maioria, pelos homens. Mas isso não significa que a pensão possa ser paga pela mãe, pelos avós.
A pensão ela é uma obrigação alimentar que vai ser paga pelos parentes. Quando a criança ou adolescente, né, ele é ali menor, ele não atingiu a maioridade, então a gente tem o que chamamos de poder familiar, que hoje em dia a gente chama de função parental, é uma nomenclatura que é melhor colocada do que poder familiar. A gente tem essa função parental e dentro dessa função parental ou desse poder familiar, dentro disso existem algumas atribuições. Dentro dessas atribuições existe o de custear, de manter, de prover a subsistência de seus filhos, quanto à criação, quanto à educação. E quando o filho atinge a maioridade, a gente já não tem esse poder familiar, a gente tem o parentesco, né? O laço de parentesco, e isso também pode gerar a obrigação de prestar alimentos. Doutora Grace, você falou que os avós, então, eles podem também prestar, ofertar essa pensão alimentícia. Em que casos isso ocorre? Só na ausência do pai? É uma medida excepcional. Os avós, eles vão ser chamados, a gente chama de alimentos avoengos ou obrigação alimentar avoenga. Essa obrigação alimentar, ela vem dessa solidariedade social e familiar que a gente já falou, e ela é uma medida excepcional porque, no primeiro momento, a gente chama os pais. É dos pais a obrigação de custear ali a vida de seus filhos. Mas os avós, eles podem ser chamados, já existe uma súmula, esse entendimento é sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, e o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, entende que essa obrigação alimentar avoenga, ela é complementar e subsidiária aos pais. Aí, isso significa o quê? Que ela é complementar, porque não necessariamente quando os avós são chamados, eles vão pagar a totalidade da pensão alimentícia, eles podem complementar o que foi estipulado, e subsidiário porque é uma forma secundária de você tentar que a pensão alimentícia seja paga. Primeiro, a gente chama sempre os pais. E é uma medida excepcional, a gente já falou, né? Porque os pais, a mera falta de pagamento, aquela irregularidade, parou de pagar um mês, parou de pagar 2 meses, isso por si não vai chamar os avós para o processo. Né? Precisa realmente estar comprovado que os pais, eles não conseguem custear a vida do filho. Aí sim a gente entra com a ação alimentar avoenga. Doutora Grace, agora você entrou num ponto muito delicado, que é essa questão da ausência do pagamento, né? O que fazer, então, quando esse prestador, seja o pai, seja a mãe, sejam os avós, eles não realizam, então, o pagamento dessa pensão? Qual medida, né, o representante, né, que está ali cuidando da criança, no caso da pensão alimentícia prestada à criança, pode tomar? Então, o que ela pode fazer? A gente tem dois cenários. Quando a pensão alimentícia ela não foi formalizada, né? E aí a orientação é formalizar essa pensão. Nunca essa pensão ela vai ser formalizada de forma verbal, porque a gente não consegue depois procurar o que está atrasado. Sempre tem que ser de forma escrita. Então, se a pensão alimentícia não está formalizada, a gente vai buscar formalizar essa pensão, seja fazendo um acordo extrajudicial, né, sem entrar na justiça, assinado por 2 testemunhas. Esse acordo é completamente válido. Se for para se sentir mais seguro, se tiver como fazer um acordo, pode pedir a homologação do judiciário, né, a confirmação do juiz. Se não for possível fazer acordo, entrar com uma ação de alimentos para regularizar essa pensão. O segundo cenário que a gente tem é quando essa pensão ela já foi formalizada e o pagamento está atrasado. Nesse caso, o que tem que ser feito é acionar o judiciário para que a gente busque essas prestações que estão atrasadas. Doutora Grace, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta então continuando a falar, na verdade, sobre esse cenário, né, da ausência de pagamento
da pensão alimentícia. O que é que pode acontecer? Muito se fala sobre a prisão do devedor, né? Então a gente vai conversar no próximo bloco sobre isso. O Cidadania volta daqui a pouquinho, não sai daí. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, hoje conversando com a doutora Grace Martins sobre pensão alimentícia. Doutora Grace, no bloco passado a gente falava, né, sobre a ausência do pagamento e seus efeitos. Você citou então a questão, né, dessas consequências da prisão do então devedor. Como isso acontece então? A prisão do devedor, ela abrange as 3 últimas prestações vencidas. Então, por exemplo, a gente está em abril. Se abril tiver já atrasado, a gente pode entrar com a ação pedindo abril, março e fevereiro. E a prisão, ela vai ser dessas 3 últimas prestações para as que se vencerem ao curso do processo. Antes disso, né, janeiro, dezembro, se também tiver vencido, dezembro de 2021, se também tiver vencido, vai ser pelo rito da expropriação, que é penhora. O rito da prisão a gente costuma dizer que a prisão não é o fim, é o meio para se atingir o pagamento da pensão alimentícia. Então, é uma coerção imposta pela lei para que o devedor de alimentos ele pague aquela prestação alimentícia. É a única prisão civil no nosso ordenamento jurídico, todas as outras vêm da seara criminal. Então, a única possibilidade de haver prisão civil é do devedor de alimentos. O devedor ele é intimado em 3 dias para pagar essa dívida. Ele pode, quando é intimado, provar que pagou, justificar o pagamento ou pagar. Se não fizer nenhuma dessas 3 coisas, né, se não pagou, não justificar, a justificação não for aceita ou não pagar, aí a prisão ela vai ser decretada de 1 a 3 meses em regime fechado, em regra, em regime fechado. Então quer dizer que, por exemplo, uma mãe que está, né, com seu filho, o pai atrasou a pensão, ela tem que esperar então esses 3 meses para poder solicitar, então, essa prisão? Não. É até as 3 últimas prestações. Mas se tiver uma vencida, você já pode entrar com o rito da prisão. E aí, as que se vencerem ao curso do processo entram nessa planilha de cálculos que a gente faz no processo. Mas o máximo são 3. Além disso, a gente entra pelo rito da penhora. Mas a prisão são só até as 3. Não precisa esperar as 3. Pode, assim que tiver uma atrasada, já entrar por esse rito. Então, só para quem está nos assistindo em casa entender, vamos supor que existem 4 parcelas em atraso, considerando de janeiro a agora mês de abril. Existem essas 4 parcelas em atraso, supondo que elas venceriam dia 5 de cada mês. E supondo que cada pensão seria de R$1.000, nós teríamos aí um valor de R$4.000 em aberto. Então, só poderia cobrar por esse rito da prisão R$3.000, que são os 3 meses anteriores. E as que se vencerem. E as que se vencerem enquanto o processo estiver em andamento. Isso. Esses R$1.000 de janeiro, eles teriam que ser cobrados por outro rito, que é o da penhora de bens. Exatamente. Então, só para deixar um caso mais prático, né, mais esclarecido para quem está nos assistindo. Mas então, desde o primeiro mês em atraso, já pode entrar com alguma medida judicial, alguma ação, para poder requerer, então, judicialmente, esses valores em atraso. Pode, exatamente. Doutora Grace, um outro questionamento que sempre fica, e é também bem polêmico, é a questão dos alimentos, e é também, acredito que mais excepcional, não é tão comum quanto os outros, é a questão dos alimentos, né, da prestação dessa pensão alimentícia ao ex-cônjuge. É possível? Em que situações eu já estou separado daquela pessoa e mesmo assim eu ainda tenho que lidar com esse vínculo e principalmente, né, tendo aí essa prestação pecuniária para essa pessoa?
É possível, também é excepcional, assim como os alimentos avoengos, que são pagos pelos avós, a pensão alimentícia ao ex-cônjuge é possível. Não só ao ex-cônjuge, que são as pessoas casadas civilmente, mas as pessoas que vivem em união estável. Então, as questões dos companheiros. É uma medida excepcional, a gente não chama de pensão alimentícia, a gente chama de alimentos mesmo, e sempre vai ser temporário, sempre vai ter um prazo final estipulado. É excepcional porque, trazendo aqui alguns exemplos, pode acontecer quando a pessoa, durante aquele relacionamento, ficou muito tempo afastada no mercado de trabalho. Então, para que a pessoa retorne ao mercado de trabalho, vai ser analisado cada caso concreto, pode ser estipulado o pagamento de alimentos. Também pode acontecer, por exemplo, no caso de quando um dos cônjuges ou companheiro era o responsável por manter aquele padrão de vida da família. E aí, quando há ruptura da relação conjugal, o outro, que não tinha meios, ele vai descer o padrão de vida. Então, para que a gente continue com o padrão de vida que a gente tinha antes, os alimentos eles podem ser estipulados sempre temporariamente, para que essa pessoa ela consiga ter meios de continuar a sua vida, enfim, trabalhar, voltar ao mercado de trabalho. E, por exemplo, outra situação também bem delicada em relação a essa pensão alimentícia que é prestada ao possível filho que ainda está na barriga, né? A gente já viu muitos casos nos noticiários, algumas mães, né, que precisam, claro, toda gestante ela precisa fazer exames, ir a consultas, fazer o pré-natal, comprar o enxoval da criança e muitas vezes sozinha ela não tem como fazer isso, né? E às vezes a mulher engravida, ela não permanece naquela relação com o homem e aí o homem questiona então se seria ele o pai da criança e a justiça vem e defere esse pedido, né, dessa mãe para que seja, então, prestado esses alimentos para aquele bebê que está na barriga. É uma questão bem delicada, né, doutora Grace? É delicado, a gente chama de alimentos gravídicos. Esses alimentos gravídicos vão ser estipulados quando existem indícios de paternidade, porque o exame a ser feito com a criança ainda dentro do ventre pode gerar risco a essa gestação. Então, geralmente, esse exame ele não é feito. Então, havendo indícios, é feita toda uma coleta de provas e havendo indícios, vai ser estipulado. Depois que a criança nasce, pode ser feito exame de DNA, né, entrar com ação de investigação de paternidade. Sendo positivo, esses alimentos, eles automaticamente se convertem em pensão alimentícia para a criança. Você não precisa entrar com outra ação, é convertido automaticamente. Se for negativo, a gente tem um princípio, uma das características da pensão alimentícia é a irrepetibilidade, e aí isso não vai ser devolvido ao pai, ao que achava que era pai, né? Não vai ser devolvido o que já foi pago. Então quer dizer que o possível pai, no caso, né, que agora, após o nascimento da criança, provou-se que não era o pai, ele não tem então direito de requerer esse ressarcimento pelo que ele pagou a título de alimentos? Não tem. O que pode ser feito é se comprovar da má-fé, se souber que aquela pessoa sabia que a paternidade não era daquela pessoa, ele pode entrar com uma ação pedindo danos morais, mas pedir a devolução, esse indébito, né, que a gente chama, não tem como. Doutora Grace, a gente falou aqui de várias situações, né, de várias possibilidades onde é possível requerer essa pensão alimentícia. E você falou também no bloco anterior sobre a importância, né, de você ter, então, um contrato formal, não verbal. Por que isso é tão importante? Tanto para a via judicial, caso necessário, como para a via extrajudicial. Por que é tão importante ter um contrato formalizado a respeito de pensão alimentícia? Porque gera segurança para as partes. No primeiro momento, a gente pode visualizar segurança só para o alimentando, que é quem recebe a pensão. Mas o alimentante, que é a pessoa que paga a pensão, também gera uma segurança porque você tem estipulado ali o valor da prestação que você vai, todos os meses, dar ao seu filho. Além de gerar mais segurança,
essa pensão formalizada é o único meio, escrito, né, é o único meio da gente buscar, caso haja um atraso, buscar os meios para executar esses meses que estão atrasados. Verbalmente fica aquela situação que a gente não consegue executar se houver atraso, a gente não consegue acionar o judiciário, porque a gente não consegue executar o que você está dizendo que verbalmente estipulou com o pai ou com a mãe, enfim, com a pessoa que está pagando, e é somente porque gera segurança jurídica para aquela relação, né? O que está acordado não sai caro, então a gente sempre orienta, mesmo quando a relação ela é amigável, mesmo assim, porque gera segurança para quem exerce a maior parte do convívio com a criança, de fazer uma organização mensal melhor com o filho, né? E infelizmente a gente sabe que pode ser amigável hoje, mas ninguém sabe se a relação vai continuar sendo amigável. Exatamente. Né? Doutora Grace, o que a gente vê muito acontecendo também é, por exemplo, quando eu vou chamar de pai, mesmo a gente sabendo que a mãe também ela pode ser prestadora da pensão. Mas o pai, então, quando ele perde o emprego, quando ele é demitido, ainda assim permanece essa obrigação ou essa obrigação também é suspensa enquanto a pessoa estiver desempregada? Permanece. Já é um entendimento pacífico dos tribunais que desemprego não exime ninguém de pagar pensão alimentícia. Porque quando o outro não paga a pensão, a outra parte vai ficar desequilibrada. Alguém está pagando aquela pensão pela parte que não está conseguindo custear. Então, o desemprego por si não é um fundamento acolhido pelos tribunais para que essa pensão ela seja afastada. E para uma pessoa que está nos assistindo e deseja, então, ingressar com uma ação, doutora Grace, quais são os documentos necessários para que a pessoa possa, então, se dirigir a um escritório de advocacia e entrar com uma ação requerendo, então, a pensão alimentícia? Certo, anota aí, certidão de nascimento da criança ou do adolescente, documentos pessoais da criança ou do adolescente, documentos pessoais do representante, quando é criança vai ser representado, quando é adolescente vai ser assistido. Então, se a mãe está entrando com aquela criança, com aquele adolescente, precisa do documento da mãe ou do pai, conta bancária onde a pensão alimentícia vai ser depositada, contra-cheque daquele representante, né, que está entrando com a ação junto com a criança. Se tiver os dados bancários, os dados profissionais, desculpe, do pai ou da mãe, enfim, do alimentante, né, de quem você está buscando esse pagamento, também ajuda bastante. Dados pessoais da outra parte e, o mais importante, todos os comprovantes de custos daquela criança, para que a gente possa chegar a um valor e pedir esse valor no processo de alimentos. Esse valor, então, ele vai ser avaliado pela justiça, analisado, para ver, então, qual o valor, a porcentagem, pode ser deferida para aquele caso, então, né? Exatamente. Em cima desses gastos que a gente consegue comprovar, né, desses gastos com a manutenção daquela criança, daquele adolescente, a gente, na ação, a gente já tenta pedir um percentual, sempre é um percentual, e aí em cima disso, em cima da defesa da outra parte, o juiz vai fazer uma análise e chegar a um percentual mais adequado. Doutora Grace, a gente teria ainda outros questionamentos a fazer, mas nosso tempo está acabando. Agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade em vir aqui, tirar nossas dúvidas, conversar conosco, explicar para as pessoas sobre esse tema tão importante e tão comum também na vida das pessoas. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço. Estamos de portas abertas para que você venha outras vezes conversar sobre direito de família. Tem muitos temas importantes a serem discutidos. Verdade, estarei aqui sempre que me convidarem. Obrigada, doutora Grace. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o doutor Pietro Medeiros e doutor Erval Sampaio nos quadros Em Pauta e O Povo Quer Saber. Então não saia daí que o Cidadania volta já.
Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania e nós já vamos direto para o quadro O Povo Quer Saber com o Dr. Pietro Medeiros, que vai falar um assunto até bem polêmico, viu? Concurso público e tatuagem. O que será que tem a ver, né? O Dr. Pietro está chegando aí com mais informação para você. Minha dúvida é com relação a descartar a lista. Fala pessoal, você que nos assiste, você que está aí curtindo o nosso programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, mais um quadro, O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, com temas muito importantes para você, cidadão, você cidadã que nos assiste, que tem esse compromisso com a nossa TV Câmara Mossoró. O tema de hoje muito relevante, eu recebi uma pergunta. Essa semana já tinha recebido outras vezes relacionadas a concurso público, mas de forma específica relacionada à tatuagem nos concursos públicos. A pergunta é, muita gente tem dúvida, eu tenho tatuagem, a minha tatuagem é à mostra, é na perna, é na nuca, é no braço, é na mão, no pescoço, é no rosto, eu posso ou não fazer concurso público? O STF já se posicionou em 2016 sobre isso. Então, em regra geral, em condições normais de temperatura e pressão, é possível sim você ter uma tatuagem ou várias tatuagens e fazer concurso público e ser aprovado. Você vai perceber nos órgãos públicos vários servidores públicos com tatuagens, sejam feitas antes ou depois da aprovação no concurso. O interessante é, em regra, é permitido sim a fazer tatuagem e prestar concurso público. Só que o STF se posicionou e tem várias decisões também nos estados, certo, relacionado a isso. Se for uma tatuagem que fere a moral e os bons costumes relacionados àquela instituição, poderia sim ser restringido. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você vai fazer um concurso para a área militar ou área policial, certo? E na sua perna, na batata direita ou na batata esquerda da perna, você tem uma foto aí de vários palhaços segurando um fuzil. Então isso aí fere diretamente os princípios militares, né? Os princípios da polícia. Todos sabemos o significado de uma tatuagem de um palhaço segurando uma arma, né? Então vamos supor que você tem aí uma tatuagem de um símbolo nazista, e essa tatuagem também com certeza vai ferir aí os bons costumes e a moral do nosso país.
Vamos imaginar que você tem aí uma tatuagem, você tocando fogo na bandeira do Brasil, você rasgando a bandeira, e você vai fazer um concurso para o Exército. Então, é possível sim que seja restringido em alguns casos específicos. Porém, contudo, todavia, entretanto, a regra geral é que pode sim o candidato a uma prova de concurso público ter tatuagem, desde que naquele cargo específico, naquele cargo a qual ele vai prestar a prova, esta tatuagem não venha ferir diretamente a moral e os bons costumes. Então, este foi o vídeo de hoje, um vídeo mais rápido, mais focado aí, para que você entenda isso relacionado a concurso público. Deixa uma mensagem lá no meu Instagram, @PietroMedeiros, com 2 S no final, ou lá no Programa Cidadania, @Programa Cidadania. Deixe sua mensagem, deixe sua dúvida, vamos interagir para que possamos trazer outros temas muito interessantes para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Minha dúvida é com relação a descartáveis. Obrigada, Dr. Pietro Medeiros, por mais um tema importante, relevante. Obrigada por mais esse conhecimento levado para as pessoas. E agora nós vamos ficar com o Dr. Erval Sampaio e o quadro Em Pauta. Ele que vai falar mais uma vez sobre novidades nas eleições deste ano. Agora é com você, Dr. Erval. Amigos e amigas que acompanham o programa Cidadania no seu quadro Em Pauta, que alegria, eu, Erval Sampaio, mais um tema, né? Mais uma iniciativa de levar efetivamente cidadania para você. A gente tem conversado nesse ano eleitoral, tem pautado aqui, né? Eu, Joyce e toda a equipe do programa Cidadania. Inclusive, estou morrendo de saudade, né? Vou me organizar, tem um evento aí junto à Câmara Municipal de Mossoró, que é evidentemente quem faz valer a TV Câmara, né? Nosso presidente Laurence convidou a gente vai estar aí na TV Câmara, qualificando os vereadores, eu vou estar também aí no estúdio da TV Câmara. Mas eu queria, antes desse encontro, todas as semanas aqui no Em Pauta, tocar um tema polêmico, né? Um tema com todo respeito, né? Nosso presidente da República, ele polemizou demais ano passado, até hoje ele tem aí uma espécie, vamos dizer, de rixa ou de problema junto ao Tribunal Superior Eleitoral com relação ao que ele chama de vulnerabilidade do sistema de urnas eletrônicas, né? Com todo respeito, se fala demais, não se provou nada, se fala do inquérito policial na Polícia Federal, que tinha isso, que tinha aquilo, que foi constatado já uma fraude efetivamente, ninguém vê nada, a própria Polícia Federal já negou, a Polícia Federal, que com todo respeito, aqui não é crítica, mas o presidente sempre quer, de alguma forma, né, dizer que está ao lado dele. Uma Polícia Federal não pode estar ao lado de um governo. A Polícia Federal é estatal, é do Estado, não pode haver intromissão nenhuma em uma área técnica, mas enfim, ela está dizendo claramente, já disse milhões de vezes, né, que não houve vazamento, que o que tem lá, inclusive, foi requerido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Claro, teve alguns problemas, né, mas não é isso que a gente vai tratar, isso é fato, e que a cada dia mais o Tribunal Superior Eleitoral procura, não é, se cercar de mais elementos de segurança. Inclusive, faz auditoria sempre, eu, inclusive, como juiz eleitoral atualmente, estando ligado, eu diria, há muito tempo, há mais de 22 anos na Justiça Eleitoral, sei dessas auditorias. E agora uma novidade interessante, o Tribunal Superior Eleitoral convidou para as próximas eleições agora uma comunidade de observadores da União Europeia. Então, não há o que temer quanto ao nosso sistema eletrônico. Todos eles, inclusive, interligados, ninguém sabe tudo, são sistemas, inclusive, que se complementam, sempre se preocupando com a segurança, né, a inviolabilidade, a proteção do voto secreto, mas um elemento de transparência, de preocupação com essa logística da segurança, e o Tribunal Superior Eleitoral convida mais um observador, né? Mais um conjunto de observatórios. Tem comissões que tratam disso, cada vez mais aprimorando, o que demonstra, né,
ser uma atitude das mais corretas, dentro de um Estado constitucional democrático de direito. A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, pode fiscalizar, todos os partidos políticos podem e devem fiscalizar, a comunidade política, os deputados e senadores, que inclusive são diretamente interessados, né? Alguns, com todo respeito, falam muito e poucos fazem. Inclusive, com todo respeito, eu já disse aqui, tem muita fake news nessa área. Inclusive, se determinou que se retirasse algumas delas. A gente não pode permitir, evidentemente, que você não faça críticas ao sistema. Fique à vontade, critique à vontade. Mas está aí a Justiça Eleitoral em mais um momento de lisura, de transparência, chamando justamente para que toda a sociedade civil, todo o conjunto, inclusive agora de ordem internacional, fiscalize a segurança das urnas eletrônicas, todo esse sistema, inclusive que, repito, vem sendo aperfeiçoado. E nada se comprovou até agora com relação, evidentemente, à ideia de fraude, à ideia de violação, que evidentemente se mexe no sistema e se altera resultado. Aí sim, é muita conversa e prova zero. Inclusive as auditorias acontecendo antes, durante, agora, logística, controle. Está aí para os partidos políticos fiscalizarem. O único partido que questionou a época da eleição de Dilma desistiu, tá? Então vamos deixar de conversa, vamos deixar de fake news, vamos ajudar, inclusive, a melhorar esse processo informatizado de sistema eletrônico, quer aperfeiçoar, quer fazer uma auditoria paralela, quer isso, quer aquilo, tudo bem, mas não vamos, evidentemente, inventar histórias sobre tudo isso. Tá de parabéns ao Tribunal Superior Eleitoral por mais essa iniciativa. Valeu e até a próxima semana. Nosso obrigada a você também, Dr. Erval Sampaio. O programa de hoje vai chegando ao fim, mas como sempre, convidamos você a estar aqui conosco na próxima quinta-feira, 7 horas da noite, com mais um tema, mais um convidado, mais conhecimento, sempre buscando levar informação para você, cidadão, cidadã, ficar sempre bem informado dos seus direitos, dos seus deveres e atuante na sua comunidade. Aproveite e continue também aqui na grade de programação da TV Câmara. Até a próxima semana. Tchau.